Bom dia, meninos e meninas do quinto ano. Vamos dar sequência às nossas aulas online e agora nós vamos começar a parte de Geografia do grupo 2. O grupo 2 de Geografia ele vai falar sobre um tema que é o tema da urbanização, ok? Lembrando a vocês que nós estamos na página 220 da apostila do grupo 2. Meninos, eu quero que vocês grifem essa parte aqui, ó. O que é urbanização? É o processo em que a cidade cresce mais do que o campo e recebe o nome de urbanização. Ou seja, urbanização é o crescimento rápido e acelerado dos grandes centros urbanos, ou seja, das cidades. Mudando de página, vamos para a página 221. Aqui vocês têm um exemplo de um conjunto habitacional popular, que geralmente esses conjuntos eles são construídos no Brasil para oferecer uma casa, uma residência para as pessoas mais humildes. Na cidade de Barretos, que é uma cidade bem próxima de nós, existem muitos conjuntos habitacionais desse estilo, desse jeito. E aqui embaixo eu quero falar com vocês sobre esse gráfico aqui, né? Vocês já perceberam que é um mapa do mundo, um mapa mundi, e tem a taxa de urbanização dos países do mundo, né? Então, é o seguinte, aonde for rosa, são os países mais urbanizados, ou seja, aqueles que têm as maiores cidades. Depois verde, amarelo, esse rosa clarinho aqui, né, bege clarinho, e o roxo. O roxo são os países que menos têm urbanização, ou seja, que menos têm cidades. Se vocês pararem para perceber, o Brasil, que é o país que a gente vive, ele está dentro da área de países mais urbanizados que existem no mundo todo. Dentro dessa classificação, nós temos Estados Unidos, nós temos Canadá, Estados Unidos, aqui nós temos a Argentina, o Uruguai, o Chile, né? Vários outros países do mundo que estão entre a classe dos mais urbanizados. Vamos para a página 222 agora. Vamos falar um pouco sobre o espaço urbanizado. Meninos, a cidade ela é muito mais do que simplesmente um conjunto de casas e pessoas. Dentro da cidade existe transporte, existe atividade econômica, existem as construções, sim, prédios, casas, conjuntos habitacionais, existem ruas, estradas, rios e etc. E dependendo de tudo que existe dentro de uma cidade, nós podemos medir o seu grau de urbanização. Então, o grau de urbanização é o quanto essa cidade é urbanizada. Foi o critério que deu origem a esse mapa. Nosso país, o Brasil, ele está entre os países que têm o maior grau de urbanização, ok? Uma das maiores cidades do Brasil é a cidade de São Paulo, né? Que é capital do estado de São Paulo e não capital do Brasil. Ela é uma das cidades que tem um altíssimo grau de urbanização. Vamos para a página 223 agora. Na página 223, vocês têm uma informação muito importante. A urbanização ela é um processo. O que é um processo? Ele começa e ele demora para terminar. Ele é um processo longo, né? De transferência da população que sai do ambiente rural para viver no ambiente urbano. Aqui nós temos uma imagem da cidade de Detroit, nos Estados Unidos, e aqui também nós temos uma imagem da cidade de Itaiandu, em Minas Gerais, aqui no Brasil. Se você comparar essas duas imagens, você vai perceber que a cidade de Detroit ela é muito diferente da cidade de Itaiandu. Por quê? Porque o grau de urbanização aqui é maior do que aqui. Aqui você tem uma área cheia de indústrias. Essa cidade aqui é uma cidade do interior, ela tem poucas indústrias, né? Vamos para a página 224 agora. Vamos falar sobre o primeiro país do mundo que urbanizou-se. A Inglaterra, ela foi o primeiro país a se urbanizar. Por quê? Por conta do processo de industrialização. A industrialização ela está muito ligada com o processo de urbanização. Por quê? Porque
para trabalhar nas indústrias, as pessoas precisavam morar nas cidades, né? Se elas morassem no campo, ficava muito mais difícil. Então, as pessoas começaram a morar nas cidades quando as indústrias começaram a surgir. A Inglaterra foi o primeiro país a se tornar urbano, né? A ter as primeiras cidades. E o Brasil, ele começou a urbanizar-se somente após o ano de 1970, ou seja, 100 anos depois da Inglaterra. Então, bem tarde, né? Por quê? Porque o Brasil, desde o início dos tempos, quando os portugueses aqui chegaram, o Brasil era um país agrário, né? Nós vivemos a cultura do pau-brasil, da cana-de-açúcar, do café. E tudo isso são práticas econômicas que vigoram no campo. Então, não tinha por que existirem as cidades, né? Por que acontece o processo de urbanização? Em primeiro lugar, por conta do desenvolvimento tecnológico do campo. Quando você promove o desenvolvimento tecnológico do campo, você gera desemprego. E as pessoas desempregadas no campo, elas vêm morar na cidade para trabalhar na cidade. Então, uma das principais causas do processo de urbanização é o desenvolvimento tecnológico do campo e também o crescimento das fábricas, que precisam sempre de mais e mais gente para trabalhar e por isso essas pessoas vêm para trabalhar nessas fábricas, ok? Vamos para a página 200. Não, antes da página, vamos terminar aqui, ó. Uma cidade, ela pode crescer de duas formas. A primeira é recebendo as pessoas que vêm do campo. Acabei de explicar para vocês como que isso acontece. E a segunda é através de nascimentos, né? Das pessoas que têm filhos, né? Todas as crianças que nascem, elas já são contadas como parte da população dessa cidade. Elas vão crescer, elas vão se casar, elas vão precisar de uma casa, e aí isso faz com que a cidade cresça cada vez mais e mais, né? Essas são as duas causas que elevam o crescimento urbano. Agora, na página 225, o crescimento de uma cidade recebe o nome de crescimento urbano, acabei de falar. E o crescimento urbano ele está ligado ao crescimento vegetativo. O que é o crescimento vegetativo? O crescimento vegetativo é o número de nascimentos, é uma relação entre o número de nascimentos e o número de mortes. Como assim? Vamos supor que durante um ano, na cidade de Guaíra, morreram 50 pessoas, porém nasceram 80. Vocês acham que a cidade cresceu ou diminuiu? Bom, se 50 morreram, mas nasceram 80, significa que tem 30 pessoas a mais. Então, isso nos mostra que a cidade cresceu, né? Então, esse crescimento vegetativo, ou seja, essa diferença entre o número de quem nasce e de quem morre, leva ao processo de crescimento urbano. Porque todas as pessoas que nascem, um dia elas vão formar uma família e vão precisar de uma casa. E mais uma casa significa mais crescimento urbano. Ok, meninos? Aqui nós temos um gráfico que mostra a taxa de natalidade, que são os nascimentos, e a taxa de mortalidade, que são o número de óbitos, do ano de 2000, numa previsão até 2030. Percebam que os nascimentos estão diminuindo e as mortes estão aumentando, né? Nós vamos estudar isso aqui mais detalhadamente mais para frente, tá bom? Agora eu só quero que vocês entendam o crescimento urbano, o que leva ao crescimento urbano. Bom, meninos, a atividade que vocês vão fazer hoje para a tia Letícia, essa é a atividade número 1. Vocês não têm muito espaço aí para responder essas 4 questões. Então, eu quero que vocês utilizem esse espaço aqui e esse espaço aqui ao lado, né? Esse escrito de azul não tem na apostila de vocês. Então, vocês vão responder essas 4 questões aqui no espaço que vocês têm nessa página 226. Vai tirar uma foto e vai mandar para a tia Letícia, tá bom? Um beijo. Bom dia, boa atividade e até a nossa próxima aula, tá bom?